Meu querido e minha querida, Procurador-Geral da República, ó, não está nem um pouco satisfeito com André Mendonça, nem um pouco satisfeito com André Mendonça. André Mendonça adotou uma postura e deu uma decisão, inclusive contrariando o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça. André Mendonça foi lá e derrubou tudo, tudo. E o Procurador-Geral da República olhou para aquilo ali e falou: não, tem alguma coisa errada nesse trem aqui. Eu não concordo com isso, não, André Mendonça. André Mendonça, por que você adotou essa postura, André Mendonça? O que que André Mendonça fez? André Mendonça derrubou uma investigação que está ocorrendo ali, tendo como relatores e como competentes ministros do Superior Tribunal de Justiça, envolvendo o governador do estado do Rio de Janeiro. Aquela situação da prerrogativa por foro, não é? Aquela situação que algumas pessoas chamam de foro privilegiado. Pois é, quem é o competente a priori para processar originariamente governadores é o Superior Tribunal de Justiça. Por isso que isso está tudo na sede do Tribunal Superior de Justiça, que vai chegar e só pode chegar no Supremo Tribunal Federal por meio de recurso, ou habeas corpus para a Corte Superior, essa situação. Então, existe uma investigação, uma situação contra o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, em que está, segundo a investigação ali, propinagem de mais de 30 milhões de reais por uma série de contratos feitos ali pelo governador, ali desconfiado, né? E ele antes de ser até mesmo governador. Aí estava em tramitação lá no STJ essas investigações, crime de peculato, corrupção, recebimento de propina, toda essa situação, organização criminosa, lavagem de dinheiro e tal. Aí os advogados do governador Cláudio Castro, bolsonarista, que a gente sabe, entrou com recurso, com habeas corpus, no Supremo Tribunal Federal, dizendo que havia delações ali, as delações premiadas, né, que é um acordo em que a pessoa que também participou de certa monta da organização criminosa resolve abrir o bico para ver se consegue diminuir ali a pena. Aí teve delações e ele disse que as delações eram ilícitas. Isso chegou no Supremo Tribunal Federal e caiu no colo do ministro André Mendonça. André Mendonça, então, concordou com os advogados de Cláudio Castro e disse que era para arquivar o processo contra o governador. Aí o Procurador-Geral da República, vendo essa situação, estudando o caso, disse não. Não, 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 não concordo com essa situação. E ele está preparando um recurso para que a turma aqui, ó, em que André Mendonça faz parte, que é a segunda turma, essa aqui, ó, analise o caso. Aí é a segunda turma que vai analisar se de fato André Mendonça, bolsonarista, que mandou arquivar as investigações contra o bolsonarista do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, tem razão de ser ou não. Deve arquivar e acabar tudo? Acabar tudo em pizza? Ou não? Deve haver o prosseguimento lá no STJ, onde está, que é a esfera jurídica competente, deve continuar a investigação. Olha, quem vai decidir isso, meu querido, a partir desse recurso do Procurador-Geral da República, é essa turma aqui, ó. É uma turma que, se fosse para a primeira turma, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se fosse para a primeira turma, eu já daria o veredito. A primeira turma ia derrubar a decisão de André Mendonça. A primeira turma que está lá, Alexandre de Moraes, Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, ia derrubar. Agora, essa turma aqui, Gilmar Mendes, o próprio André Mendonça, Nunes Marques, acabou. Eu arrisco dizer para você, meu querido, que o placar vai ser 2-3. Para quê, André? É para arquivar. Os únicos que vão votar para não arquivar, Edson Fachin e Dias Toffoli. E olhe lá, se brincar, até Dias Toffoli vai votar para arquivar e deixar Cláudio Castro livre, leve e solto, como continua sendo. Porque Nunes Marques, Gilmar Mendes e André Mendonça, meu querido, já é voto certo. Quando eu lembro que Gilmar Mendes arquivou o processo lá de investigação do kits de robóticas, lá de Maceió, lá dos interiores de Maceió, né, onde um assessor
de Arthur Lira, foi alvo de busca e apreensão, superfaturamento do kit robótico, com dinheiro de emenda, passava o dinheiro para o município, deixa eu explicar. Eles passavam o dinheiro para o município, a Tite emenda. Aí o prefeito, né, pegava a parte e comprava o kit robótica superfaturado. Alguém estava lavando dinheiro com isso, enfiando o dinheiro no bolso, não é? E um dos que foram pegos na operação da Polícia Federal foi Luciano Cavalcante, assessor de Arthur Lira. Mas Gilmar Mendes, bom coração que é, né? Lê, tal e coisa, arquivou, mandou arquivar. Não é? É verdade que ah, Flávio Dino está atrás da situação, daqui a pouco eu explico. Mas tem essa situação aqui. Se brincar, essa segunda turma aqui, que é a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, vai manter o arquivamento do processo contra Cláudio Castro. Será? Será, meu querido? O que você acha? Vai mandar arquivar ou não vai? O que eu acho? Nesse caso, eu não acho é pouco. Porque nesse caso aqui, se brincar, vai continuar arquivado. E o PGR vai nadar, 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 nadar e morrer na praia. Eita! Bolsonaro confessou. Bolsonaro agora é réu confesso, gente. Bolsonaro tá perdendo poder, né? Bolsonaro tá perdendo poder, capilaridade política e tal e coisa, principalmente porque não assumiu a bronca de apoiar o Ricardo Nunes, de fato e de verdade. Quem assumiu foi Tarcísio de Freitas e Silas Malacaia. Aí o que aconteceu? Tarcísio de Freitas, né, governador de São Paulo, bolsonarista, tá com a bola cheia. E Bolsonaro tá com a bola murcha. Tá com a bola murcha por quê? Ele não assumiu, ele se acovardou de novo. Assim como ele se acovardou dia 30 de dezembro de 2022, deixou o gadinho ir pro matadouro, e ele acovardou e fugiu. Da mesma forma, ele fugiu quando apareceu o Pablo Marçal, subindo nas pesquisas, tomando o eleitorado de Bolsonaro, e o verdadeiro bolsonarista da raiz, ele ficou com medo. Ele ficou com medo de Pablo Marçal ganhar de Ricardo Nunes e ele ficar para trás e não ter o apoio de quem possivelmente poderia ganhar. Enfim, broxou de novo e se acovardou. Tarcísio de Freitas apoiou e ficou na boa. Por quê? Porque Ricardo Nunes foi para o segundo turno. Aí o que aconteceu? Como o picareta aqui está enfraquecido, ele se manifestou e ele falou que o candidato dele no segundo turno, nas eleições presidenciais de 2026, com certeza é Tarcísio. Ué, mas aí, ô Bolsonaro, ajuda Bolsonaro. Aí você confunde a cabeça do gadinho, hein? Você vive falando que você vai participar do pleito eleitoral de 2026. Que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Pela primeira vez ele falou claramente que o candidato vai ser, pelo que tu está sinalizando, Tarcísio de Freitas para 2026, para a presidência da República. Ele confessou aqui que é inelegível e que não vai mudar, porque ele sabe que não vai mudar. Bolsonaro sabe que uma decisão, aliás, uma decisão não, duas decisões. Ele sabe que duas decisões prolatadas pelo tribunal do Superior Tribunal de Justiça, declarando a sua inelegibilidade, ou seja, Bolsonaro não pode participar de pleito eleitoral até 2030, que o único que pode derrubar essa decisão é o plenário do Supremo Tribunal Federal. Ninguém mais. Mas Nunes Marques vai ser presidente do TSE em 2026, André Mendonça vai ser o vice-presidente do TSE em 2026. E o Kiko? Eles não têm o poder de derrubar a decisão de plenário, de TSE, de nada. Nada. Eles só vai ter a pauta na mão. Eles vão colocar o que eles quiser lá para ser julgado. Só isso que eles têm, meu querido. Não tem mais nenhum poder e de administrar as eleições. Entendeu? Então não tem poder de derrubar nada. Então, Bolsonaro sabe que é inelegível, todos sabem. Só que eles trabalham com a desinformação para manter o gado engajado e manipular ele. Manipular para cá, manipular para cá, toda aquela patifaria que Bolsonaro não perdeu as eleições, chorando até hoje. Aquela velha estrutura. Perdeu o Mané. Bota aí. Bota. Perdeu Mané. Só para eles lembrar dessa estrutura e parar de picaretagem. Então, foi a primeira vez que Bolsonaro falou que Tarcísio é o seu candidato em 2026. Por quê? Tá murchando. Perdeu o poder graças a Pablo Marçal.
O picareta coach conseguiu tirar poder de Bolsonaro, voto e tudo mais. Uai, mas também, né, meu querido, pelo amor de Deus, né, é o mais do mesmo e muito do pouco, em comparação com o Bolsonaro, Pablo Marçal, né. É a cria que superou o criador, é o crocodilo que foi alimentado por Bolsonaro, que agora começou a engolir Bolsonaro e vai engolir um pouco mais. Por quê? Se ele não tiver inelegível, o Pablo Marçal, a mesma coisa que ele causou aqui, ó, no município de São Paulo, rachando a direita, a extrema direita, se ele não tiver inelegível, presta atenção nisso aqui. Se ele não tiver inelegível, Pablo Marçal vai fazer a mesma coisa para presidente da República em 2026 e eu vou achar pouco. A partir desse contexto, nós temos que analisar. Será que é melhor Pablo Marçal elegível para 2026? Talvez seja. Por quê? Porque ele vai rachar a direita e a extrema direita de novo, de Tarcísio. Por isso que Tarcísio pegou pesado contra Pablo Marçal. Não quer nem o apoio de Pablo Marçal, até o momento, não, porque daqui a pouco eles viram a casaca também, a gente não pode confiar nesse povo não. Por quê? Porque Tarcísio sabe que Pablo Marçal é uma ameaça para eles em 2026. E se Pablo Marçal não tiver inelegível, ele vai sair para a presidência da República e ele vai fazer a mesma coisa, vai rachar a direita e a extrema direita. E o que que eu acho? Eu acho é pouco. Por quê? Isso é bom para o mundo progressista. Isso é ótimo para o mundo progressista. Então, a gente tem que analisar, porque por tudo que Pablo Marçal aprontou, por tudo que ele aprontou, ele vai ser inelegível. Vai, André? Vai. Isso é certeza. Então, por que que você está falando isso, André? Porque é o seguinte, porque a justiça pode demorar. Hã? É, meu querido. Pega o código, pega o código. A justiça pode demorar na decisão. Que Pablo Marçal será declarado inelegível? Será. Porque o que ele fez de publicar aquele atestado falso 2 dias antes da eleição, cometendo crime de calúnia, de difamação contra um outro candidato que era Boulos, dizendo que ele teve um surto psicótico pelo uso de cocaína, um atestado falso, onde o médico lá, a assinatura do médico nem era do médico e o médico já está até falecido. Faleceu em 2022 de Covid, ele já é inelegível. A questão é, será que a decisão final do TSE, porque tem que ser do TSE, que ele vai ser declarado inelegível pelo TRE. Aí ele vai entrar com recurso para o TSE. No TSE pode demorar 2, 3 anos. E talvez ele esteja elegível em 2026. E o que que eu vou achar? Não vou achar ruim não. Meu querido, é democracia, é outra coisa, vai rachar a direita e a extrema direita, eu vou achar é pouco, do mesmo jeito que ele fez agora. E é por isso que Tarcísio não apoiou de jeito nenhum, e quer ver o capeta, mas não quer ver ele. E da mesma forma, Silas Malafaia, porque ele teve a capacidade de rachar o fundamentalismo religioso, escroto, fundamentalista, hipócrita, fascista da extrema direita. E isso é ruim para o campo progressista? Não é não. Talvez era o que Lula precisa para 2026, para ganhar logo em primeiro turno, tetra. Ai, eu tô vendo até o gadinho estribuchando aqui. Ai, meu pai. Ai, ai, ai. Então aqui, ó, reconheceu que é inelegível mesmo que em 2026 tem um Tarcísio, viu? E outra coisa, gente, eu vou aprofundar aqui um pouquinho. Antes de entrar no outro assunto, você me permite. Se você me permite. Se você não permite, eu vou do mesmo jeito. Não, a gente tem que falar. Lula tá no mato sem cachorro. Lula, vou repetir. Lula está no mato sem cachorro. Por quê, Andréia? Oh, meu pai. Dá até descrença de falar isso. Meu querido, quem saiu vencedor nessas eleições municipais? O Centrão. O Centrão saiu vencedor. O Centrão de Arthur Lira, o Centrão de Gilberto Kassab. O Centrão saiu vencedor. O Centrão é a maioria na Câmara de Deputados Federais e a maioria no Senado Federal. Maioria. E nos municípios, só o PSD de Gilberto Kassab, Centrão
fizeram quase 900 prefeituras. O PL fez mais de 500 prefeituras. O PT fez um pouquito mais de 200 prefeituras. E hoje, a base do governo Lula é de centro. E eles vão empurrar Lula para centro-direita. E Lula não vai ter para onde correr. Não vai ter, André, não vai ter. Por causa dessa vitória expressiva do Centrão. E se Lula quiser se reeleger tetra em 2026, ele vai precisar da base do Centrão. Eles vão ter que se juntar novamente, porque se juntaram, não sei se você percebeu, mas em 2022 se juntaram. Partidos de direita fizeram a base do governo da candidatura de Lula em 2022 para derrubar Bolsonaro, porque parte da direita nem suportava Bolsonaro. Não, 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 calma. A esquerda por si só, o campo progressista por si só, não derrubaria Bolsonaro em 2022. Não derrubaria. Tanto que foi apertado. Foi 60 milhões e pouco contra 58 milhões e pouco de votos. Lula, 60 e poucos milhões de votos. Bolsonaro, 58 e poucos milhões de votos. Foi ali, ó. Foi apertado. Então, novamente, Lula, para conseguir ser tetra, ele vai precisar de grande parte do Centrão. Logo, o ano que vem, deve ter uma nova reforma ministerial em que Lula vai colocar novas pessoas no seu ministério. Ele vai precisar colocar mais gente do Centrão. E se brincar, ai meu pai, que tristeza falar isso, mas eu vou ter que falar. Ô Senhor, ou não vamos parar com esse Brasil varonil. Ele vai ter que chamar a Lira para ser ministro dele. Você tá brincando, Andréia? Eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Mas por que que Lula vai ter que fazer isso? Porque o povo votou nesse povo. O povo votou na direita e na extrema direita, nessas eleições municipais. Em 2022, o povo votou na direita e na extrema direita, tanto que hoje a maioria do Congresso Nacional, vou repetir, é de direita e de extrema direita. E se Lula quiser se reeleger em 2026, ele vai ter que fazer a base dele, especialmente o ano que vem, com a nova, mudando os ministérios e colocando essa galera do Centrão. Porque se essa galera, presta atenção no que eu estou falando aqui, porque se essa galera do Centrão tiver um candidato como o Tarcísio, eles ganham a eleição. Eles derrubam Lula em 2026. E o que eu estou falando aqui, eu vou repetir, não é novidade. Isso aconteceu em 2022, porque parte da direita não queria Bolsonaro. E por que que não queria? Já expliquei isso para vocês. Durante o governo Bolsonaro, só a elite, porque eu já expliquei para vocês, elite, elite, gente. Elite é elite, não é, não, é elite, a elite, os donos dos bancos, os donos dos meios de comunicação, os donos de plataformas. A elite no Brasil foi a que ficou mais rica no governo Bolsonaro. A classe média se lascou com o governo Bolsonaro. O pobre, então, estava na fila do osso. Então, essa classe média pensante aqui, ó, conseguiu se organizar e grande parte apoiou Lula, não é porque são progressistas e de esquerda, não. Não obstante, tem alguns. É aquilo que eu estou falando enquanto estrutura, não estou falando de pessoas, estou falando de estrutura. Apoiaram Lula para derrubar Bolsonaro. Por quê? Ela estava rachada, ela estava sendo esmagada pelo bolsonarismo por Bolsonaro. Para ficar mais rica, a elite da elite. Só. Mais nada. E, novamente, vou repetir. Se essa base de centro foi em peso apoiar Tarcísio de Freitas ganha. E Lula sabe disso. Lula sabe disso. E quando o Kassab deu entrevista na. E outra coisa, Rede Globo é o quê? É o quê? Classe média? Não. Não, Rede Globo é elite.
Rede Globo é elite. E a Rede Globo já está vendendo peixe para Tarcísio ser o candidato da direita. E lógico, da extrema direita, né. Não obstante, Pablo Marçal possa aparecer na jogada para atazanar a vida de Tarcísio e rachar os votos. Do mesmo jeito que fez aqui, mas isso eu já expliquei. A Rede Globo, por exemplo, você pode perceber, já tem um candidato dela, Tarcísio de Freitas. Se juntar Centrão, Rede Globo e os meios de comunicação junto com Tarcísio, Lula perde as eleições. Agora, se Lula conseguir pegar o Centrão, ele derruba essa estratégia que já está sendo negociada nos bastidores, não tenha dúvidas disso. Ai, Andréia, mas vai ter que dar cargo para Centrão, dar cargo para Arthur Lira. Meu querido, de duas uma. De duas uma. Ou vai pro pau e vai perder as eleições em 2026, ou vai ter que fazer essa acomodação para não perder as eleições de 2026. Aí você fala assim, André, vale a pena fazer isso? Depende da sua perspectiva. Por quê? Governo Tarcísio de Freitas, se ele ganhar para presidente em 2026, ele vai governar para quem? Essa pergunta que você tem que fazer. Ele vai governar para a elite. O que cair da mesa, sabe aquela história que eu contei para vocês, que até Jesus já falou? Que o povo tá caindo, o povo de Deus tá caindo, o gente tá comendo o que cai da mesa? Pois é, o governo Tarcísio vai governar para a elite. O que cair da mesa, a sobra, que cair por acidente, a classe média pega. Governo Lula, governa para a elite eu sei que você vai me criticar, mas você pode fazer, vai ficar chateado, mas não vou mentir para vocês, porque se não for assim, Lula recebe um golpe. Daqui a pouco eu explico. Governo Lula governa para a elite, para a classe média e tenta jogar para cair da mesa o máximo que pode para o pobre, com inclusão social. O máximo que pode. Ele joga para ver se cai para o povo. Porque se não for assim, eles derrubam ele. Essa é a diferença. Tarcísio vai tacar a mesa assim, não vai deixar cair quase nada, e se cair vai ser para a classe média. Lula faz o que pode, de tudo quanto é jeito, e joga um trem, joga outro, para ver se alcança o povo. Então, dentro desse contexto, eu acho que vale a pena. Andréia, mas, meu querido, todas as vezes que um governo tentou fazer inclusão social, isso significa o quê? Dentro no Money Habs, incluir o pobre no orçamento. Resumindo, significa dizer tirar dinheiro da elite. Todas as vezes que o governo tentou fazer isso de forma escrachada, explícita, teve golpe. Teve golpe. Golpe, Getúlio, derrubaram Jango, derrubaram Dilma, derrubaram Lula. Por quê? Porque eles tentaram fazer inclusão social, eles tentaram fazer reforma agrária, meu querido. Não obstante, ainda conseguiu fazer, criar a CLT, ainda conseguiu fazer uma reforma trabalhista. Ah, meu querido, qual foi o preço de Getúlio? Golpe. Jango falou que ia fazer reforma de latifúndio, reforma de latifúndio. Como é que chama? Acabei de falar reforma, gente. A reforma agrária. Ah, não tem que pé na bunda dele, derrubaram ele. Dilma tentou incluir o povo e deixar o Congresso de meio de lado. Presta atenção nisso aqui. Dilma começou a deixar o Congresso Nacional meio de lado para não atender. O que o Congresso Nacional fez com Dilma? Deu um golpe parlamentar através de Eduardo Cunha. Lula teve um golpe judicial com Sérgio Moro, em que o Supremo passou pano e hoje o Supremo é vítima desse mesmo processo. Hoje o Supremo está sendo atacado pelo crocodilo que ele alimentou em 2018, 2020, 2021. Lula, a mesma coisa, porque eles não queriam que Lula voltasse, porque ia colocar o pobre no orçamento. E colocar o pobre no orçamento significa tirar dinheiro da elite. Então, toda vez que tentaram, caíram. E Lula sabe do que eu estou dizendo para vocês. Ou Lula vai pro pau
e corre o risco de sofrer um golpe, ou então perder as eleições de forma vexatória, ou ele vai fazer a coalizão, inclusive incluindo Arthur Lira e até mesmo Rodrigo Pacheco. Você fala assim: "André, mas quando você fala que vai fazer inclusão social e derruba", vou explicar para vocês. O orçamento da União é alguns trilhões. 48% do orçamento da União, 48% do orçamento da União vai para a União pagar juros da dívida. Quem recebe esses juros da dívida? Não sou eu, nem você, é a elite. A elite, os grandes bancos que recebem esse dinheiro. E se te tirar dinheiro do orçamento, vai ter menos dinheiro aqui para eles. 48% do orçamento vai para pagar juros da dívida. E quem é que mantém os juros altos no Brasil? Os juros do Brasil é o segundo maior do mundo. Só perde para a Rússia, que está em guerra com a Ucrânia. Só para você entender. Quem é? O Banco Central. Ah, mas André, o Banco Central ele é independente. Bolsonaro, com o Congresso Nacional, aprovou um Banco Central independente. Independente de quem? É essa pergunta que você tem que fazer. O Banco Central hoje é independente de quem? É independente do povo e do governo, mas é absolutamente dependente da elite brasileira. Por isso mantém os juros altos do jeito que tá. Para quê? Para a elite sequestrar quase 50% de todo o orçamento da União. E só para relembrar, esse dinheiro vem de onde? Dos tributos, das taxas, das contribuições e dos impostos que nós pagamos quando nascemos, para viver e quando nós morremos. Pegou o código agora ou não pegou o código? Pega o código, pega o código. É isso que está acontecendo, meu querido. É isso que é esse o retrato. Por isso que eu falei e vou repetir. Lula tá no mato sem cachorro. Ele só não tá sem cachorro porque nem tá precisando mais. Ele já é tri. Ele já sabe de tudo isso que eu tô falando de cor e salteado. E ele vai fazer o que for necessário para não entregar o Brasil novamente para a elite. Não obstante, eu já disse, da mesa. Só que ele joga pro pau. Ih, caiu! Ih, caiu, eu não vi. Caiu, cai pro pobre. Os outros não deixa cair nada. Até o farelo que tá, eles pegam as raspas assim, ó, e para eles. Pegou o código? Entendeu? Pois é. Eu já estou esclarecendo tudo isso, porque depois vai vir um monte de gente atacando, não sei o quê. O caminho é esse, não tem outro. E por que que o caminho é esse, Andréa? Porque o povo está votando na direita e na extrema direita. É o pobre votando na direita. Aí estamos lascados, meu querido. Olha, André, mas por que está ocorrendo isso também? Porque eles não conhecem toda essa estrutura que nós estamos falando. Na verdade, tudo é agravado ainda pelo fundamentalismo religioso que manipula as pessoas e os brasileiros, que cega as pessoas. Aí o que que eles fazem? Para afastar a massa e o povo desse debate que nós fazemos aqui todos os dias, às 8h30, às 12h30 e às 16h30. O que que eles fazem? Criminaliza a política, para afastar o povo do debate político. Enquanto eles estão entrando a cada vez mais dentro do campo político e dominando e mamando nas tetas da República e dizendo: eu sou antissistema. Eu sou contra o sistema. Eu sou antissistema. Mas mama nas tetas do sistema e tá doido para continuar. Né, Bolsonaro? 28 anos enquanto deputado federal. Um deputado mais inexpressivo que já existiu na história. Salvo engano, eu acho que ele conseguiu aprovar um projeto de lei, Bolsonaro, durante 28 anos enquanto deputado federal. E o projeto foi de homenagem, de título, de não sei o quê, que não vale nada. É só para tomar lá da cá, alguma coisa assim, entendeu? Aí ele vem hoje, sou antissistema. Aí vem o Pablo Marçal, picareta, sou antissistema. Porque o sistema, meu querido, o sistema público está direcionado diretamente com o sistema privado. Quem é que tem as benesses nesse país? As mamatas. Qual é o grupo econômico e social que menos paga tributo nesse país? É o pobre? Não. O pobre paga mais do que todos.
Não obstante, disseram que a reforma tributária agora vai diminuir isso. Vai tirar esse sistema regressivo e vai tornar um sistema progressivo. Quem ganha mais, quem ganha menos paga menos. Tô pagando para ver. Tô pagando para ver. Por quê, André? Porque a maioria que está no Congresso Nacional apoia e representa exatamente esse grupo econômico que menos paga tributo no Brasil. Que é quem? O agro que não é pop, que é a elite da elite, não é? Os supers, os thunders, os busters, latifúndios, agropecuaristas, domina tudo. Qual que é o outro o segundo grupo que menos paga tributo, Andréia? Qual? É a base manipuladora do Brasil, que inclusive está de parabéns, porque ela consegue manipular assim de forma linda, para não dizer caótica e triste, o fundamentalismo religioso. As entidades religiosas têm imunidade, não é nem isenção, não. Isenção é isso aqui, ó. Isenção é isso aqui, desse tamanho. Imunidade é isso aqui, ó. Tem imunidade tributária. E com a reforma agora, sabe a reforma tributária que foi aprovada no governo de esquerda? Só foi aprovado porque a imunidade tributária aumentou. As entidades religiosas que não fazem parte da elite. Não obstante, a gente tenha, né? Pastores, bispos e apóstolos têm jatinho, então já é elite. Hoje nós temos uma parte da fundamentalismo religioso que faz parte da elite do Brasil, meu querido. Não é nem classe média mais. Esses fazem um trabalho muito importante para esse sistema de afastar a massa do debate político. Como? Manipulando. A partir de um Deus, pátria, família, político é tudo bandido, e tá lá batendo na porta no gabinete do vereador, do deputado, do senador, do presidente, do governador e do prefeito, ou não. Pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo aquilo, pedindo aquilo outro. Em troca, o que, é que ele faz? Manipula os fiéis. Eu estou falando tudo isso que eu estou falando a partir de estruturas, eu não estou pessoalizando ninguém. Agora, se a carapuça civil lhe coube bem. E assim eles afastam o povo do debate, criminalizando a política, o tal do antissistema, e o povo se afasta, é manipulado e usado. Enquanto isso, esse mesmo grupo está mamando nas tetas da República, notadamente a classe média, que é detentora dos privilégios, que é detentora dos melhores cargos, dos melhores salários, né? E é cômodo para ela, não é? Só fica incômodo quando? Quando a elite dá umas pancadas nela, porque ela também é a bucha de canhão da elite. É, digamos que faz o trabalho sujo da elite. A partir de quê? De teses muito bem elaboradas, de narrativas, nossa, fantásticas. Tipo isso, antissistema, tudo bandido e tal, para você, povo lascado, oprimido e humilhado, sair fora do debate. Aí eles dominam geral. E tudo isso que eu estou te explicando, Lula sabe, do início ao fim. E essas eleições foram reveladoras para quem entende um tico-tico de política. Reveladoras. Inclusive, Lula teve uma reunião ministerial. Diz que o pau quebrou. Gleice Hoffmann, com aquele discurso dela que, não, nós fomos muito bem nas eleições, nós tínhamos 180 e poucos prefeitos, agora nós temos 200 e poucos prefeitos, diz que Lula escorraçou. Bom aonde? Nós temos a máquina na mão, comunicação na mão, governo na mão, tudo na mão. Centrão, PSDB, fez quase 900 prefeituras. Bolsonaro fez mais de 500 prefeituras. E nós fizemos 200 e poucas prefeituras e tá bom. Bom aonde? Isso significa o quê? Lula está mais fragilizado e vai ter que ceder mais para o Centrão. Senão vai ficar sozinho em 2026 e Tarcísio ganha as eleições. Isso é culpa de quem? Não é de Lula, não. A culpa é de toda essa sistemática de falta de comunicação, de conhecimento, comunicação, comunicação, conhecimento, conscientização, comunicação e tudo isso que a gente faz todo dia. Não tem jeito, não tem outro caminho. Não tem outro.
E como a extrema-direita e parte da direita trabalha com muita mentira, fake news e desinformação, piora tudo. E o fundamentalismo religioso alimenta tudo isso ainda, através do toma lá da cá. Mas o que me conforta, sabe o que que é? O que me conforta é que é Lula que está na presidência da república. E ele é muito experiente. E ele tem essas visões, ele sabe de tudo isso. Isso é o que me conforta e que me faz acreditar que ele vai saber o que ele está fazendo, o que ele vai ter que fazer. Para não entregar o Brasil em 2026 novamente para a direita e extrema direita fascista. Bota, bota, bota! Lula sabe o que faz? Fora Lira, picareta. Meu querido, olha aqui, esse movimento aqui é uma representação de tudo isso. A CCJ, né? A CCJ aprovou uma série de projetos anti-Supremo Tribunal Federal. Esclareci para vocês já que todos são incondicionais, salvo um, que esse não é incondicional, que é estabelecer que, para que haja a declaração de inconstitucionalidade de uma lei federal, ou seja, que haja a ordem de suspensão da eficácia de uma lei federal, que essa decisão seja tomada pelo plenário. Ou, não, ou até mesmo não é nem pelo plenário, pelo colegiado. Pode ser pela primeira turma, segunda turma. É mais ou menos a mesma coisa. Não poderá ser por um único ministro de forma monocrática. Já expliquei isso para vocês, que isso é a PEC, proposta de emenda à Constituição 8. Isso não é inconstitucional. Não é, André? Não é. Não obstante, eu tenho que dizer que não é o momento, porque o objetivo da aprovação nesse momento é fragilizar o Supremo Tribunal Federal. Para aquilo que ele vai estar fazendo e vai ter que fazer, notadamente em relação a Bolsonaro, e já está fazendo em relação aos golpistas. Inclusive, vai ter, viu, audiência essa semana. Está lá na agenda do Supremo Tribunal Federal. Mais 16 pessoas serão julgadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal pela tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Vai ser virtual. Por que pelo plenário? Porque não, eles colocaram lá foram inseridos na pauta de julgamento antes da decisão de passar para as turmas. Então, esses 16, essa semana, vai ser julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Tá? Ressaltando que tem aquela situação que mais de 1.200 receberam um acordo de não persecução criminal. Se eles fizerem lá um cursinho, pagar uma multa, ter um bom comportamento e tal e coisa, nem presos vão ser, nem ficha corrida vão ter. Agora 250 estão pegando 17 anos de cadeia, uma média. Por quê? Porque aprontaram, tem provas substantivas, policiais são as principais testemunhas de acusação que fizeram o terror. Esses é o que estão pegando aí 15, 10, 7, até 17 anos de cadeia, tá? Então tem essa situação. Então tudo isso que eles estão fazendo, nesse momento, com essa PEC 8, é para tentar intimidar o Supremo Tribunal Federal, não é para tentar trazer mais legitimidade, mais probidade dentro do processo civil estabelecido ali dentro do Supremo Tribunal Federal e até mesmo do seu regimento interno. Então esse aí, digamos que é constitucional. O resto não é constitucional. E olha aqui, Rodrigo Pacheco falou sobre isso. Nesse final de semana, Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado Federal, se manifestou e falou que o único projeto, ou melhor, que o projeto que estabelece, que tem um projeto lá, gente, que é a PEC 28, proposta de emenda à Constituição, que foi aprovado na CCJ da Caroline de Tony, bolsonarista, que tem todo um trâmite ainda para ser passado, ela estabelece você tem ideia do nível, sabe, desse povo, estabelece que o Congresso Nacional vai ter o poder de derrubar decisões do Supremo Tribunal Federal. Pode fechar o Supremo aí. Se o Congresso Nacional tiver o poder de derrubar decisões do Supremo Tribunal Federal, pode fechar o Supremo Tribunal Federal. Vai precisar de Supremo Tribunal Federal para quê? Se ele vai dar uma decisão e o Congresso Nacional pode derrubar ela. Pode fechar o Supremo Tribunal Federal, ué. Não precisa de Supremo Tribunal Federal, não. O Legislativo legisla, o Legislativo julga e decide o que pode e o que não pode. Ué. Isso é golpe. Isso é golpe deslavado. Aí o Rodrigo Pacheco se manifestou e falou: ó, presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, falou: é inconstitucional isso. Não existe isso. Olha o que ele falou aqui, ó. Vamos ver juntos aqui. Me parece ser inconstitucional
A palavra final sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei em um país democrático de Estado de Direito é o Supremo Tribunal Federal. Isso nós não discutimos e não questionamos, disse em conversa com jornalistas em Roma, onde participa de eventos. Já falou que ele não vai nem colocar na pauta isso aqui. Se for aprovado na Câmara de Deputados Federais, não vai ser. O Arthur Lira deixou isso aqui andar porque ele quer fazer chantagem com o Supremo Tribunal Federal. Mas não vai ser aprovado isso. E o Rodrigo Pacheco já falou: se chegar um trem desse aqui, nós não vamos nem analisar. A única coisa que é constitucional do que eu vi até agora é a questão da PEC 8, que é essa que eu te expliquei, da decisão monocrática. Só, mais nada. Aí o presidente do Supremo também falou. Ele falou assim, ó: o que me parece incompatível com a Constituição é a possibilidade de o Congresso suspender decisões do Supremo, como foi previsto na Constituição de 1937, que era a Constituição da ditadura, uma ideia menos própria de um modelo democrático, afirmou. Ou seja, essa previsão de que o Congresso podia derrubar decisão do Supremo Tribunal Federal estava na Constituição golpista da ditadura de 1937. Então não existe isso no Estado Democrático de Direito. Mas todos esses movimentos, meu querido, é para intimidar o Supremo Tribunal Federal. E que só foi possível esse andamento e essas aprovações na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados Federais por causa de Arthur Lira. Arthur Lira colocou na pauta. O presidente, isso é muito importante você entender e saber. Tudo que for discutido dentro de um tribunal, dentro de uma Assembleia Legislativa, dentro de uma Câmara Municipal, dentro do Congresso Nacional, só está sendo discutido e analisado o projeto de lei ou o projeto de emenda porque o presidente da casa deixou. Porque o presidente da casa, seja legislativa ou judiciária, tem a pauta na mão, por isso que é tão importante. Só anda aquilo que ele deixa. Aquilo que ele não quiser, não anda. Ele não coloca na ordem do dia, na pauta e pronto, e acabou. E Arthur Lira colocou todos para serem analisados na CCJ. E como a CCJ tem a Caroline de Tone, aqui ó, bolsonarista, Caroline de Tone, foi um prato cheio. Caroline de Tone correu e colocou tudo. Colocou sessão uma atrás da outra, para cansar ao governo e cansar ali os democratas para eles terem os votos. Cansou, foi pelo cansaço e foi aprovado. Por quê? Porque Arthur Lira deixou. Se Arthur Lira não tivesse colocado, não ia. Arthur Lira quer o quê? Talvez livrar o dele, né, do Supremo Tribunal Federal, ficar bem com o Supremo Tribunal Federal. Mas aí Arthur Lira, quando viu que o bicho ia pegar, aí Arthur Lira já avisou. Arthur Lira avisa aos ministros do STF que não adotará medidas em retaliação ao tribunal e que vai deixar só uma medida andar. Aí ele falou que vai deixar só essa, que é a PEC 8, que eu disse que é constitucional, andar. O resto ele não vai deixar andar. Então, para que ele colocou na pauta? Pegou o código? Se ele não vai deixar andar, para que ele colocou na pauta da CCJ? Para alimentar a extrema-direita. Para passar o melzinho na boca da Caroline de Tone. Para passar o melzinho na boca ali, ó, dos bolsonaristas que estavam presentes ali, ó. É, o Bilinski, o delegado Bilinski, o delegado Éder Mauro, todos aqueles ali, Van Hatten, todos doidos extremistas batendo no Supremo e vamos aprovar e aprovaram. Para que ele colocou? Primeiro para passar o melzinho na boca deles, porque ele precisa dos votos deles. Arthur Lira quer fazer o seu sucessor, meu lindo e minha linda. Vai ter eleições e as eleições são internas, entre os pares, para o novo presidente da Câmara de Deputados Federais. E Arthur Lira não pode mais concorrer porque ele já está dentro do campo da reeleição, já foi. Aí ele quer fazer o sucessor dele. Para isso, ele precisa dos votos dos outros deputados. Então, ele deixou correr. Mas, em troca, você vai votar naquele que eu indicar. Eleição interna no início do ano que vem, para o novo presidente da Câmara de Deputados Federais. E a mesma coisa
é Rodrigo Pacheco. Só que Rodrigo Pacheco não precisa baixar tanto e mostrar a bunda, como está fazendo Arthur Lira. Por quê? Porque tem mais ali na Câmara de Deputados Federais. A maior bancada de deputados bolsonaristas foram eleitas em 2022 pelas urnas eletrônicas que eles falavam que tinha fraude e tal. Elegeram a maior bancada de deputados federais da história, o PL, 99 deputados federais. E a segunda maior bancada foi eleita lá no Senado, de senadores do PL, das urnas com fraude. Então, porque esse povo é cínico. O povo cretino e cínico esse. É o seguinte, a urna tem fraude, se não eleger eles, aí tem fraude. Agora, se a urna eleger o outro, que não é eles, código-fonte, roubou, toda aquela patifaria que a gente já conhece, engana gado, que é manipulado, tocado, como é que a gente explicou, pelo fundamentalismo religioso, e por esse discurso de criminalizar a política, tirando o povo do debate político, aí o povo é mais fácil de ser tocado e levado. Não é verdade? Pois é. Ele falou que só um vai andar. Não vou nem falar nada. Bota aí, fora Lira. Aproveita e coloca. Glauber fica, Lira sai. E vai sair, literalmente. Aí você fala assim, André, mas qual que é a importância de fazer um sucessor? Eu expliquei para vocês que um parlamentar, dentre outras situações, não é? Que é a mamata política e que isso ninguém fala, que tinha que ter uma reforma política. Eu expliquei para vocês que tem plano de saúde vitalício pro resto da vida. Pro resto da vida, né, pro resto da vida. Se for lá para o Japão, precisar de um tratamento médico, vai para o melhor hospital que tiver e manda a conta para o Senado, que o Senado vai ter que pagar. O resto da vida e tal coisa. Cada um tem direito até 51 funcionários, deputados e senadores. Tem direito a até 51 assessores. Todos, por isso que a rachadinha, né, a rachadinha é grande, em muito lugar, né. Tem gente que não faz, mas tem gente que faz, infelizmente. Flávio Bolsonaro que o diga, né, Carlos Bolsonaro que o diga, né, Bolsonaro enfim, tem direito a 51 funcionários, 51 funcionários, assessores. Eles podem colocar menos, mas o teto é 51. Quando a pessoa é presidente da casa, isso acontece nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Senado e na Câmara de Deputados. Quando a pessoa consegue ser presidente da casa, seja da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, do Senado ou da Câmara de Deputados, esse número de 51 assessores que ele pode ter quase dobra. Hã? É. Porque deixa eu explicar. 51 assessores, ele tem direito para o gabinete dele. Para o gabinete dele, no caso, como deputado federal, como senador. Na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, tem gente que pode ter tem até 45, na Assembleia Legislativa, até 45. Tem Câmara Municipal aí que a pessoa pode ter até 25 assessor, mas se ele conseguir se tornar presidente da casa, quase dobra o número de assessores dele. Por quê? Porque é para além dos assessores do gabinete dele, ele vai ter o direito de cargos da assessoria da presidência que ele ocupou. Pegou? Pegou o tanto que é importante? Além de ser o dono da pauta. Além de ser o dono da pauta, ele vai ter acesso a mais dinheiro de emendas, ele vai ter controle sobre parte do orçamento e ele vai ter cargo que não acaba mais. Aí ele vai ter carro. Já tem ali de 3 a 5 carros do gabinete dele. Aí ele vai ter mais uns 3, 4, 5 carros do gabinete da presidência. Tudo dobra. Tudo dobra, além de ter a pauta na mão. Aí o que que ocorre? Foi eleito presidente, não foi? Aí vai ter que eleger o vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro. Cada secretário desse, cada integrante da mesa tem outro gabinete para ele com outros assessores que ele vai ter direito de ter. Por isso que a luta, minha querida, é ferrenha. E não é sem razão. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Todos os movimentos que Arthur Lira está fazendo é para garantir que ele vai fazer o seu sucessor, porque se ele fizer o seu sucessor, é o seguinte: você vai ser meu sucessor, eu vou fazer tudo para você ser eleito, mas a metade dos seus cargos eu quero. Isso eu quero. Nós vamos fazer essa parceria, tá bom? Tá bom. E vai. E vou repetir: isso ocorre nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional.
E é por isso que ele está fazendo esses movimentos agora. Entendeu? Ai, ai. Brasil varonil, Brasil varonil. Ah, sou antissistema, deixa de ser besta. Tá mamando as tetas do sistema, tá usando o sistema, ou então tá louco para entrar no sistema, sou antissistema. Político é tudo bandido. E ele é político, ou então ele tá doido para entrar na política. Ele quer afastar é você, povo, massa do debate político a partir desse tipo de situação. Por quê? Se afastar você, você vai continuar sendo usado e manipulado como massa de manobra. Enquanto isso, a elite vai ficar cada dia mais rica e dominar cada dia mais, e a classe média cada dia vai ser mais usada como bucha de canhão da elite, a partir das suas teses muito bem elaboradas, discursos, estratégias, blá, 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 toda aquela situação. E o povo? E o povo que se lasque, meu querido e minha querida. Meu querido, olha só, olha, vai ter debate hoje, viu? Vai ter debate hoje na Band, às 22h15. E também dia 17 de outubro vai ter debate às 9h30 na UOL, Rede TV. TV Record vai ter debate dia 19 de outubro, às 21h, na UOL Folha de São Paulo, vai ter às 21 de outubro, às 10h, e TV Globo vai ser o último, dia 25 de outubro, antes do segundo turno, às 22h vai ter debate entre Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes. E agora tem um grande debate aí, né. Teve chuvas lá, né, em São Paulo e tal, e estão sem energia, o caos total lá, né. Aí isso foi para o debate político, né, com certeza. Aqui, ó, São Paulo entra no terceiro dia da crise com 700 mil pessoas, né, famílias sem luz, briga política e cobrança da ANEEL. Vou te explicar toda essa situação aqui. Olha aqui, além do apagão, o temporal com forte ventania em São Paulo deixou um rastro de 7 mortes e de transtornos em serviços públicos e ao comércio. O impacto acabou transbordando ainda para a campanha eleitoral à prefeitura e gerou trocas de acusações. Aí é que a árvore caiu para tudo quanto é lado em São Paulo e tal. Aí tem essa questão do debate político. ANEEL, a ANAEL, prefeito, governador. Bom, aí o que que ocorre? Eles estão colocando a culpa no governo federal. Vai ser estratégia agora de Tarcísio e de Bullos não, de Tarcísio e de Ricardo Nunes colocar a culpa no governo federal. Esse aqui é o Silveira, que é o ministro de Minas e Energias. E colocar a culpa em Lula, porque não sei o quê, bababá, bababá, bababá. Eu vou te explicar um pouco disso aqui, ó. A ANEEL é a empresa que ganhou concessão para exploração da atividade de energia elétrica lá em São Paulo. A ANAEL é a Agência Nacional Reguladora do Serviço de Telecomunicações, de energia elétrica no Brasil. E aí tem o prefeito que está jogando a culpa em Lula, o prefeito Ricardo Nunes está jogando a culpa em Lula, e o governador Tarcísio de Freitas também está jogando a culpa em Lula. Deixa eu te falar, esse processo de terceirização de energia elétrica em São Paulo já vem desde 1989. Aí o que que ocorre? Ocorrem as renovações das concessões. De tanto em tanto ocorre a renovação. André, quem é o responsável por uma concessão? O que que é concessão? Concessão é um tipo de contrato que é feito entre os poderes públicos e a iniciativa privada para exploração de uma atividade pública. Aí o governo pode privatizar, que é a tal da privatização. Isso aqui é resultado da privatização. Vamos privatizar que resolve o escambau. Privatizou, a maioria lascou de vez. Por quê? Porque a iniciativa privada, ela quer e precisa e almeja e busca o lucro. Ela quer o lucro. O ente federado, os órgãos públicos, a entidade pública, ela não busca lucro. Ela pode ter lucro. Se vier lucro, beleza, mas a entidade pública, ela não busca, ela não visa lucro, ela não é uma empresa privada. Ela pode ter lucro. O que que ela visa, o que que ela busca, Andréia? A atenção, o respeito e o atendimento do interesse público, diferente da iniciativa privada.
que o interesse público pode ser atendido ou não, desde que nós tenhamos lucros. Essa é a ordem do campo privado. Aí privatiza e fala que vai resolver, e não resolve. E não é só em São Paulo, não. Goiás é a mesma coisa. Tinha a antiga empresa aqui, pública, de energia elétrica. Vamos privatizar que resolve, vamos privatizar que resolve. Não resolveu, pelo contrário. Eu, por exemplo, tive que comprar um equipamento aqui para eu fazer live para você. Eu comprei um equipamento aqui de mais de R$ 10.000 para eu fazer live para você. Sabe por quê? Eu não sei se vocês lembram, vocês que estão comigo há mais tempo. Vocês lembram que caía a live? Eu começava a live e caía. Pois é, aqui é o seguinte: todo dia cai a energia. Caiu, voltou. Caiu, voltou. E live é o seguinte: se você está fazendo uma live ao vivo, caiu energia, que seja 30 segundos, que seja que caiu a energia, caiu a live. Não tem como você voltar e recuperar. Eu tive que comprar um equipamento aqui de mais de R$ 10.000 que segura aqui, ó. Porque senão eu não conseguia nem fazer live. Não, mas vamos privatizar que vai resolver. Privatizou, se lascou. Aqui, em Goiás. E São Paulo é a mesma coisa. Aí o que ocorre? A ANEEL, que é a Agência Nacional, ela regula a fiscalização do trabalho. E os contratos de concessão em São Paulo, de quando em quando são renovados. E para eles serem renovados, tem que ter assinatura de quem, Andréia? Para o governo federal renovar. É o governo federal que renova, André? É. Mas precisa ter assinatura de quem para renovar, Andréia? Especialmente de Tarcísio de Freitas, do governador. E também de parecer, principalmente São Paulo, para o governo federal renovar ou não. E o governo federal já tentou. Aí o que ocorreu? Encheram a Enel de bolsonaristas. Um monte de gente bolsonarista de Tarcísio, de Ricardo Nunes lá dentro. Aí eles ficam fazendo a política da boa vizinhança. E quando ocorre uma situação dessa, a culpa é de Lula. Mas quando o Lula tenta fazer alguma coisa para barrar essa situação, que a gente sabe que Lula que sempre foi basicamente contra a privatização. Aí eles barram Lula. Aí quando ocorre uma situação dessa, a culpa é de Lula. Você entendeu, meu querido? Essa situação. E outra coisa, a grande catástrofe lá que ocorreu, basicamente, não foi nem por causa da queda de energia. Foi por causa disso aqui, ó. De queda de árvore. E árvore, dentro do município, quem é que manda? Isso aqui trata da zeladoria do município. Isso aqui é gestão ambiental. Isso aqui é o governo municipal que é responsável. Saber quais são as árvores que já estão para cair, que não tem nem raiz. Tem árvore, gente, que está aí na rua, que ela está oca, ela não tem nem raiz, ela está oca. Quem é o responsável por tirar essas árvores do ambiente público? O município. Se não tira, qualquer chuva derruba. Aí cai em cima de prédio, cai em cima de carro, cai em cima de gente e tudo mais. Aí agora, qual vai ser a estratégia? Qual vai ser a estratégia? Eu tô te perguntando. Eu não vou ficar falando sozinho aqui, não. Com o gadinho enchendo o saco aqui, não. Manda o gadinho se lascar, senta e aprende e me responde. Quem é o responsável pela cidade? É o prefeito. É Ricardo Nunes. Assim como o Tarcísio tem grande responsabilidade na concessão e na vigência de concessão com Enel, o governador. Porque é o seguinte, meu querido, agora a eleição, eles vão tentar colocar a culpa em Lula. Vão tentar colocar a culpa em Lula, porque Bullos parece que já até subiu em pesquisa aí, vai ter pesquisa hoje de novo, em decorrência dessa situação. Mas o responsável principal dentro do campo de São Paulo é o governador Tarcísio e o prefeito em relação à cidade de São Paulo. Agora, eu quero ver, sabe o quê? Já que o prefeito, o governador, está falando que a responsabilidade é de Lula, eles vão ter que apresentar uma série de documentos, de ações judiciais que eles entraram contra a Enel, que eles tinham que entrar, né? Tinha. O prefeito e o governador, principalmente, entrar com ações. Será que eles entraram? E aí? Então, meu querido, agora vai ser um jogo de empurra-empurra. Para quê? Porque é eleição. Aí vão trabalhar com fake news, com mentira, com tudo mais. Né? Aqui mesmo. Aqui foi privatizado por causa do governador.
O governador caiu matando, não, que vai ser melhor, que vai ser melhor, que vai ser melhor, blá, 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 blá. Agora, se acontecer qualquer coisa, aí ele vai colocar, bolsonarista que é, vai colocar a culpa em Lula. Não, mas foi Lula, foi a concessão, porque a ANEEL, que, né, viu tudo e falou que podia fazer, então a culpa é de Lula. Na hora de vender o peixe, eles vendem, né, Tarcísio? Né, Ricardo Nunes? Na hora de vender o peixe, que tem que privatizar, que tem que fazer isso, aquilo outro, pá, 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 é uma maravilha. Aí depois, quando o trem não dá certo, ai, a culpa é do governo federal, porque o governo federal, entendeu, meu querido? Povinho sem vergonha. E o triste é quem acredita neles, aí é mais sem vergonha ainda. Ei, Brasil varonil! Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua presença, pela sua sapiência. Coloque aí o seu comentário, tá? Você é o meu megafone, você sabe disso. Não adianta a gente falar e não alcançar mais pessoas. Nós precisamos fazer esse trabalho de comunicação, conscientização, conhecimento. Comunicação, conscientização, conhecimento. Exatamente para que as pessoas saiam desse ambiente de serem manipulados e usados, enquanto a elite, a classe média, né, detentora dos privilégios, das mamatas, continua do jeito que está. O povo tem que mudar essa história. E para mudar essa história, ele tem que mudar dele primeiro. E para ele mudar dele, ele tem que enxergar o que realmente ocorre e como é manipulado e usado. Para interesses que não são deles, para interesses de uma classe média privilegiada e de uma elite cínica. Tá bom, meu querido? Então dá aquela paradinha, curte a live. Quando você curte a live, o YouTube indica para mais pessoas. Entende? Então você é o meu megafone. E comente, coloque sem anistia, queremos justiça, somos resistência, fora Tarcísio, fora Nunes, vamos para cima. Lula sabe o que faz. Lula sabe o que faz. E vai ser o ano que vem vai ser um ano difícil, mas vai ser o ano que vai determinar ou não a vitória de Lula em 2026. E ele vai ter que fazer situações que vai deixar muita gente meio chateada. Mas será necessário, não é? Então dá aquela paradinha, deixa o seu comentário, comenta e compartilha. E o gadinho que tá na live aí, tem uns gadinhos, né, que tá arrastando o chifre no asfalto. Fala pra ele assim, ó: "Perdeu, mané. Perdeu, supera que dói menos. Perdeu. E Lula vai ser tetra". Por quê? Porque Lula não é bobo. Lula não nasceu ontem. Entendeu? Lula vai ser tetra, perdeu o mané e vai se lascar. Bota, bota, bota e toca, toca, toca. Agora, se você continua aqui, é sinal que você, né, você tem esperança ainda pra você. Tem esperança pra você ainda, viu? Aí me xinga, eu tô cagando e andando pra você. Mas obrigado pela audiência. Volte sempre, senta e aprende, que aqui a gente ensina, viu, meu querido? Meu querido, minha querida, curtiu, comentou, compartilhou, muito obrigado. Por quê? Porque quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha. Quem não gosta, André, vai se lascar. E não se preocupe, não se preocupe. Às 12h30 e às 16h30, se Deus assim permitir, estarei aqui de volta. Beijo no seu coração, até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.